Saudações a todos, vamos continuar a ministração do nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica em regime não relativista. Muito bem, vamos disponibilizar espaço. Disponibilizando espaço, nós temos aqui, vamos usufruir de uma importante propriedade estudada no contexto do cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões. Então, vamos assumir a seguinte propriedade: o divergente aplicado sobre uma função escalar multiplicada por um vetor. Então, como obter essa propriedade que divergente, ou seja, o operador nábula é produto escalar com um outro vetor? Como nós vamos obter este resultado? Primeiramente, vamos assumir que o vetor A é escrito, o vetor A é I versor, escrevendo em função em termos do sistema de coordenadas cartesianas, de modo que nós podemos escrever o vetor como uma superposição linear dos versores de base do tipo ortonormal canônico, inversor, J-versor, K-versor. Ressaltando que este cálculo vetorial no âmbito do espaço euclidiano de 3 dimensões, nós estamos sobre este tema dedicando uma outra playlist intitulada Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões, playlist que está disponibilizada no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira e FPA. Este canal está hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então, agora, nós temos componente X, componente Y, do vetor, e eventualmente, de maneira mais geral, as componentes podem apresentar uma dependência funcional em todas as coordenadas. K versor, componente Z. Muito bem, então vamos calcular o gradiente, o divergente, que trata-se de um produto escalar. Então, de f da função f multiplicada por ax. Então, vamos escrever I versor f multiplicado por componente x de a, mais j versor f multiplicado por componente y de a, mais k versor f multiplicado por componente z de a. Então, vamos calcular vamos aqui passar esse resultado, aqui rapidamente, derivada parcial em relação ao tempo, aplicada sobre psi complexo conjugado, multiplicado por psi, função de onda psi. Então, esse resultado aqui é exatamente esse. Vamos disponibilizar espaço apagando estas duas linhas. E separando este resultado. Então, aqui nós temos
o operador nábula aqui em coordenadas cartesianas, I versor derivada parcial em relação a x, mais j versor derivada parcial em relação a y, mais k versor derivada parcial em relação a z. Então aqui aplicando via produto escalar em toda esta função vetorial. I versor f componente x mais j versor f componente a y de a, componente y de a, mais k versor função f multiplicado pela componente z do vetor a. Então nós já sabemos, com base no cálculo vetorial e na geometria analítica, que esse produto escalar entre esses versores de base do tipo ortonormal canônico, nós temos essas relações. Então, com base nessas relações, nós vamos aqui fazer essa operação. Então, nós temos I versor produto escalar com I versor e a derivada parcial em relação a x aplicada sobre f e sobre a componente x, mais j versor produto escalar com j versor derivada parcial em relação a y aplicada sobre a função f, cuja dependência funcional pode estar expressa em termos das coordenadas espaciais x, y e z, multiplicado pela componente y do vetor, mais a derivada parcial em relação a z, f de x, y, z, componente z. Então, aqui produto escalar igual a 1 para I versor, produto escalar com I versor, então nós temos derivada parcial em relação a x aplicada sobre f multiplicando com a componente x, mais f conservada multiplica a derivada parcial em ax sobre a componente x do vetor a, mais j versor produto escalar com j versor é igual a 1, e, similarmente derivada parcial aplicada em f, aplicada sobre f, calculada em relação a y, multiplica com a componente y do vetor a, mais f derivada parcial em relação a y aplica-se sobre a componente y do vetor a, mais aqui nós esquecemos de um termo. O termo é esse, é o termo k versor produto escalar com k versor, que deve estar aqui ou aqui. Então, esse k versor produto escalar com k versor é igual a 1, então nós temos derivada parcial aplicada sobre f em relação a z, multiplicado com a componente z do vetor a, mais f derivada parcial aplicada sobre a componente z do vetor a em relação a z. Então, temos este resultado. Como nós podemos reescrever este resultado? Precisamos vamos então ordenar apropriadamente da seguinte forma. Vamos então escrever assim. Primeiramente, derivada parcial de f em relação a x, multiplicado por componente x do vetor a, mais derivada parcial de f em relação a y, multiplicado pela componente y do vetor a. Ou seja, esse primeiro termo com este terceiro termo. Agora, este quinto termo. Então, nós temos derivada parcial de f em relação a z multiplicado com a componente z do vetor a, mais, então, o segundo termo
aqui f multiplicado com a derivada parcial em relação a x aplicada sobre a componente x do vetor A. Segundo termo, quarto termo, mais f derivada parcial aplicada sobre a componente y em relação à variável y. Derivada parcial em relação a y aplicada sobre a componente y do vetor A. Mais o termo número 6 aqui, mais f derivada parcial aplicada sobre a componente z do vetor A em relação à variável z. Muito bem. Muito bem, então vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente a partir deste desenvolvimento. Muito obrigado a todos.